Mateus 6, 33, aquele texto lindo, maravilhoso. Vocês já me viram falar dele 1000 vezes. O Senhor Jesus diz assim, ó. Depois nós vamos falar detalhadamente sobre ele. Só vou pegar esse versículo que dá a direção da nossa palavra, que o Senhor fala a partir do 31 assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos buscar hoje, nós vamos mergulhar na palavra do Senhor hoje, para que o teu espírito receba a revelação disso aqui. Disso aqui que o Senhor está falando. Não andei preocupados com as coisas deste mundo, porque os gentios andam preocupados com essas coisas. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, por que nós estamos estudando isso? Por causa da palavra da semana passada. Quem não estava aqui na semana passada? Levanta a mão para mim, só para eu fazer um breve resumo para vocês. Muito bem. Nós falamos aqui na semana passada. Ô Ed, você que manja disso aí, você pode ir fazendo arrumando essas coisas que eu vou falar aí? Fazer um breve resumo aqui. Nós falamos sobre o Evangelho da Glória, entendendo o quê? Que o Evangelho, que é um só, é óbvio, não são vários, ele é um só, ele é dividido em partes diferentes para a nossa compreensão, segundo a nossa compreensão. Ele é dividido em etapas. Então são 3 palavras principais aqui que nós vamos falar. Romanos 8:30, que diz o seguinte, que nós fomos predestinados, e aqueles que predestinou, ele chamou, primeira etapa, Evangelho da Salvação. Justificou, segunda etapa, Evangelho do Reino, e terceira etapa, glorificou. Então são 3 níveis de revelação do Evangelho e de experiência do Evangelho. É um só Evangelho, o Evangelho do Senhor, as boas novas de Deus, reveladas em Cristo Jesus. Mas nós tomamos conhecimento desse Evangelho, experimentamos esse Evangelho, vivemos esse Evangelho em 3 etapas. A primeira etapa, chamou, Evangelho da Salvação. A segunda etapa, justificou, o processo de justificação, que é revelado no Evangelho do Reino e sua justiça. Então, o Senhor Jesus pregou qual Evangelho? Da salvação? Não, do reino. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o Senhor Jesus pregou o Evangelho do reino. Por quê? Porque nós precisamos tomar conhecimento desse reino e da sua justiça. Quando eu sou aprovado no processo de justificação, eu adentro a revelação do Evangelho da Glória, que é o Evangelho de poder, que é o que está escrito em 2 Coríntios 4:4, que é esta porção que o inimigo das nossas almas quer cegar o nosso entendimento. Então está escrito lá assim: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Deus, revelado na face de Jesus Cristo. Então é essa porção da glória, do poder manifesto, que o nosso entendimento é cegado. Outra palavra que nós falamos aqui, que dá a noção dessas 3 etapas, João 16:8, que diz o Senhor Jesus falando assim: olha, eu vou ter que ir, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. E ele precisa vir porque é ele que vos revelará, João 16:8, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Que são essas 3 etapas. Relacionada ao Evangelho da Salvação, o pecado; relacionado ao Evangelho do Reino e sua justiça, a revelação da justiça; e relacionada à compreensão do Evangelho da Glória, o juízo. Porque o Senhor Jesus explica o juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Quando eu tenho revelação disso no meu espírito? Quando eu vivo e compreendo e recebo revelação do Evangelho da Glória. Tudo bem até aqui? Hoje eu vou falar uma palavra que eu não falei na semana passada a respeito disso, que está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 12.
para vocês ganharem profundidade nesse entendimento. Quem estava aqui já pôde dar uma mastigada nessa palavra. Ai, Deus maravilhoso. 1 João capítulo 2. Versículo 12 diz: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Então, o que João está dizendo aqui? Que existem 3 idades espirituais. Quais idades? Filhinhos, jovens e pais. São 3 estaturas espirituais. Essas 3 estaturas espirituais correspondem à quantidade de revelação que eu tenho do Evangelho. Então, a primeira revelação, o primeiro estágio é filhinhos. Filhinhos. E esse filhinhos diz respeito ao Evangelho da salvação. Então, o que ele fala para os filhinhos? Filhinhos, escrevo-vos para que vocês tenham revelação no seu espírito, que pelo nome de Jesus vos são perdoados os seus pecados. Compreensão, nível, salvação. Tudo bem? Sim. Sim? Jovens, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vos são perdoados. Não, já foi essa parte. Vencestes do maligno. Aí o pessoal pega esse versículo para o culto de jovens, né? E fala: jovens, vocês venceram o maligno. Gente, livro espiritual fala de coisas tipo assim. Então esses jovens aqui são jovens espirituais. E ele está falando jovens. Eu estou falando isso para vocês porque vocês estão na etapa da justificação. Vocês estão na etapa de compreender o que é o reino. E vocês precisam entender que pelo nome dele, vocês vencem o maligno. Pais. Já está em outra estatura. Olha que lindo. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ou seja, vocês já receberam a revelação do Evangelho da Glória. Então o que acontece? Eu estou no mundo, recebo o chamado, aceito o chamado, sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa uma obra de convencimento dentro de mim. Primeira coisa que ele me convence é do pecado. E se eu abandono o pecado e começo a me santificar, eu começo a receber o espírito de adoção, que me transforma em filho. Em filho, eu começo a compreender o que é o Evangelho do Reino, que é um Evangelho para filhos. O Evangelho do Reino de quem? Do Pai. Do Pai. Então, o Evangelho do Reino é o Evangelho para filhos, que eu recebo a revelação a partir do Espírito Santo, que me sela com o Espírito de adoção, o qual clama de dentro de mim: Abba, Pai. Aleluia. Então eu, na dureza do meu coração, não consigo ainda verdadeiramente chamar Deus de Pai. Mas se eu me aquietar e me submeter profundamente ao Espírito Santo, Ele, de dentro do meu coração, clama: Abba, Pai. Ele diz aquilo que eu não consigo falar ainda. Ele começa um relacionamento que eu ainda não consigo fazer. E vai me conduzindo neste relacionamento. E isso vai me fortalecendo para que eu vença o maligno. Para que eu vença a justiça deste mundo aqui. Para que eu vença este mundo aqui. Quando eu me torno verdadeiramente um filho, automaticamente eu me torno pai. Eu não fico muito tempo filho. Não tenho tipo, tô aqui curtindo minha vida de filho. Tenho uma notícia para dar para vocês. A gente não curte vida de filho. Porque no momento em que a gente verdadeiramente se torna filho, nós nos sentimos responsáveis pelas coisas do Pai.
Porque o verdadeiro filho se torna herdeiro das coisas do pai. E automaticamente ele se torna um pai, porque esse é o negócio do pai. Aleluia. Entendeu? Então, quando eu me torno filho de verdade no meu espírito, automaticamente me torno pai. E aí ele fala: Pai, eu vos escrevo porque você finalmente recebeu revelação daquele que é desde o princípio. Então, esse é o Evangelho da Glória. Entenderam? Neste lugar do Evangelho da Glória, o juízo já está estabelecido. O que eu disse aqui na semana passada? O que eu expliquei aqui para vocês? Por que eu estou pregando essa palavra para vocês? Para que vocês entendam que a maioria da igreja, no geral, e na nossa igreja, está preso no processo de justificação. Não consegue sair do processo de justificação. Alguns se contentam com o Evangelho da Salvação e a grande maioria tropeça na experiência da justificação. Por quê? Porque tem uma justiça própria. A Bíblia diz no livro de Romanos 12, versículo 2: se você se conformar com este mundo, se a sua mente funcionar de acordo com este mundo, se você achar que as leis deste mundo estão certas, você jamais vai experimentar o Evangelho da Glória, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenderam? Por quê? Porque a minha mente acredita numa justiça que é relativa a esse mundo. Então a minha mente está conformada com esse mundo. Vocês entendem isso? Ela funciona exatamente, ela foi formatada de acordo com a justiça desse mundo. E eu fico esperando que Deus se manifeste na justiça deste mundo, se adeque à justiça deste mundo. E deste modo eu jamais vou viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que Romanos 12, 2 diz: transformai a vossa mente, senão você não vai viver. Senão você vai falar de um evangelho, acreditar num evangelho, mas não vai viver esse evangelho. Não vai. Porque você espera que ele se encaixe dentro dessa realidade aqui. Então, nós vamos caminhar por algumas palavras aqui para ir quebrando essa formatação da sua mente. E para que você vá descobrindo as suas resistências à justiça do reino. Tudo bem? Sim. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos voltar lá em Mateus 6. Mateus 6 diz assim, 19: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Presta atenção. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Todo esse texto aqui, ele fala que existem duas realidades claras: a realidade deste mundo e sobre a jurisdição de Mamon, e o sistema deste mundo e a justiça deste mundo, e o reino. Aí ele fala: aonde estiver o teu tesouro, aonde tiver aquilo que importa de verdade para você, lá vai estar o seu coração. Nós precisamos saber que o que interessa para Deus é o coração, tudo bem? Agora olha como a sua mente está formatada de maneira errada. Olha o que está escrito aqui: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quem aqui já foi assaltado? Eu já recebi muitos WhatsApps, muitas ligações, muitos aconselhamentos no decorrer da história da igreja, de pessoas assaltadas. E essas pessoas, elas perguntam o quê? Por quê? Por que eu fui assaltado? Apóstolo, eu só preciso saber uma coisa: por quê? Aí, eu vou falar para vocês o quê? Porque está escrito na Bíblia que as coisas aqui neste mundo os ladrões minam e roubam. Mas
Bíblia diz que se eu for dizimista, ele vai repreender o devorador. Então, eu não posso ser roubado. Olha o medo se instalando no coração de vocês, ó. Meu Deus, então quer dizer que eu posso ser assaltado? Não estou gostando dessa aplicação. Não, porque tem uma justiça que eu conheço. É o seguinte, eu sou dizimista, ofertante, primiciador, e Satanás não tem legalidade na minha vida. Ele não pode me roubar. Que segurança que eu tenho eu agora? Você vem com esse evangelho aí para mim, de que nesse mundo aqui os ladrões minam e roubam? Eu sou dizimista. Como é que você vai viver se eu falar para você aqui que é? Se você sair daqui e Satanás te roubar, é bíblico. Quantos estão descobrindo umas coisas que não estão gostando aí no coração? Vocês estão entendendo como a gente vive um evangelho de justiça própria? Para essas pessoas todas que eu aconselhei, muitas eu perguntei, mas aconteceu alguma coisa com você? Não, graças a Deus não. Então, glória a Deus. Não, mas eu fui assaltada. Onde que está o seu coração? Qual é o nível do seu coração? Deus, se a gente seguir lendo esse texto aqui, ele vai falar, porque você está preocupado, você não pode aumentar um côvado da sua vida. Quer dizer, absolutamente tudo que acontece na minha vida, Deus sabe. Certo? A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, qualquer coisa que acontecer na minha vida, bom ou ruim, Deus pode aproveitar. Mas eu não gosto desse evangelho. Não é disso que... Você está errada, não é disso que Jesus está falando aqui, não. Ele só está falando que eu não posso ter o coração nessas coisas. Só isso. Mas tem uma verdade aqui. Os ladrões minam e roubam nessa terra. Mas não comigo. Mas não tem exceção aqui. Então, você está percebendo na sua mente não gostando da brincadeira? Ele está falando, fala logo o que é que você tem que falar, essa pegadinha que eu não estou gostando, está me irritando. Isso é o que está escrito no Evangelho, no livro de Romanos 12:2, que diz que você tem que transformar a sua mente, porque senão você não vai viver. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é ou. Não, espera. Resolve isso daí, porque eu vou ficar nervosa agora. O ladrão pode ou não pode me roubar? A questão é que a justiça do reino excede essa justiça. Ela não é essa justiça que nos aprisiona, que diz, espera um pouquinho. Eu não sei o que... Apóstolo, eu achei a palavra da semana passada muito boa. Mas eu ia começar a faculdade. Agora eu não estou sabendo mais se eu faço ou não a faculdade. Porque eu estava achando que eu tenho que me esforçar, porque senão eu não vou viver. Mas daí a senhora falou que, não, então agora eu não sei se eu faço ou não a faculdade. Eu não sei se até onde sou eu que faço, até onde é ele que faz. Esse modo de funcionamento é a justiça desse mundo. E o que eu preciso compreender é que dentro deste lugar não há resposta. Porque a justiça do reino excede essa maneira de pensar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos voltar para esse livro de Mateus, tão legal. Efésios 2.
Eu vou ler desde o versículo 1, para ir ampliando o entendimento do seu espírito. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. É o que nós estamos falando aqui. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pausa, aqui diz uma coisa absoluta: éramos e não somos mais. A verdade é que é mais ou menos uma coisa Ruth e Raquel. Vocês lembram dessa novela? Que tem a Ruth e a Raquel? Ora nós estamos na Ruth, que é crente, ora nós estamos na Raquel, que é carne, filhos da ira, filhos da desobediência. Ora a gente quer o Senhor, ora a gente quer a justiça desse mundo. Isso é um processo gradativo. Por isso que eu orei aqui dizendo: Senhor, que a gente continue caminhando, que a gente continue caminhando, e que a gente entenda que é pela misericórdia dele que nós continuamos caminhando na direção dele. Não é por nós, não é pelo nosso próprio mérito, mas é pela misericórdia dele que a gente continua caminhando. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Aí vem o versículo que nós queremos. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem do esforço, não vem das estratégias, não vem das habilidades, não vem da faculdade, não vem de nada disso, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora entenda aqui, não, mas isso aí está falando da salvação. Não, isso está falando de viver o Evangelho. Na salvação num patamar, na justiça em outro patamar e na glória no outro patamar. Como que eu vivo isso? Por obras? Não, pela fé. Lembra que eu expliquei na semana passada? A justiça de Deus na minha vida se revela de fé em fé. Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, quer dizer que você não entendeu nada. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor reflete quem Ele é. E Ele é o quê? As abundantes riquezas. Ele é abundante riqueza, Ele é luz, Ele é plenitude, nele não há falta de nada. Então quer dizer que quando eu vou viver qualquer coisa com Ele, é sempre no tudo, é sempre no 100%. Na justiça desse mundo é o seguinte: pastor, eu preciso entender, até onde eu faço, até onde Ele faz. É tipo, 35 eu, 65 ele, 50 eu, 50 ele, 40, como é que eu entendo essa conta? Essa é a justiça desse mundo. Quando que eu faço e quando que eu paro de fazer? Perceba que esse pensamento é todo relativo. Vocês estão comigo? Na justiça do reino é o quê? Pega tudo e põe no 100%. Pega todas as perguntas que você tem e responde com 100%, porque isso é Ele. Então quer dizer o quê? Eu faço 100% e Ele 100%. Simples. Mas e se eu fizer e não der nada certo? Glória a Deus, porque Ele está removendo a corrupção do seu coração. Essa é a justiça do reino. Mas se eu fizer uma faculdade e não servir para nada? Glória a Deus. Com certeza você vai morrer bastante nesses 4 anos. Vai ser massacrado, humilhado. Vai ser show. Se você quiser o céu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas eu não estava querendo isso daí. Eu queria um evangelho que desse mais assim para a gente negociar. Não tem como a gente negociar. Eu sou super crente, sou fiel e tudo mais. Mas sabe o que acontece? Apóstolo, eu vou falar a verdade. Eu não sou dessas pessoas, sabe?
que quer carro, eu não ligo para essas coisas. Sabe o que eu queria? Eu acho que eu não estou pedindo muito. Eu queria pagar minhas contas. Olha que eu sou humilde. Sou super espiritual. Eu queria, sabe, só poder não me preocupar com essas coisas, entendeu? Para eu poder fazer a obra. Olha, eu falar a verdade, não é que eu não quero um carro. Eu quero um carro porque é para vir para a igreja. Sabe, para levar minha família para passear. Mas não precisa ser um carro, não. Um carro bom, para mim tá bom. Porque eu sou espiritual, sou humilde, meu coração não está nessas coisas. Aí, imagina que eu chego com isso, diante de Deus. Aí eu falo, Senhor, o Senhor fala, pede eu vos darei. Vou pedir. Eu queria muito um carro. Mas, Senhor, eu vou explicar. O carro só, sabe, para eu poder ir, para eu poder fazer minhas coisas, sabe, para eu poder pagar as minhas contas, Senhor. Eu não quero, não estou pedindo o melhor. Não estou pedindo nada, não estou pedindo carro zero. Não estou pedindo nada dessas coisas. Sabe o que ele me responderia? Você me ofende. Porque você não me conhece. Porque em mim não há nada mais ou menos. 100%. Em mim é tudo 100%. Imagina se a minha filha, por exemplo, a Nanda, chegasse para mim e falasse assim, mãe, o que eu tenho que fazer para você me dar um, sei lá, PlayStation, alguma coisa, um número bem avançado aí, no Natal, no meu aniversário. O que eu vou ter que fazer na casa? Aí eu vou perguntar para ela, quanto custa esse PlayStation 4? Vai falar, 2.000, sei lá, é isso? Por aí? 2.000. Tá. Aí eu vou pensar, eu vou te dar, filha. Mas o que eu tenho que fazer, mãe? Se eu arrumar o meu quarto e lavar a louça todo dia e não sei o que, você pode me dar quanto de mesada por semana para eu poder comprar meu PlayStation 4? No meu coração de mãe eu vou falar, eu já vou te dar, mas eu tenho que te educar. Então, olha, filha, a questão, isso aqui é verídico. Filha, a questão não é você lavar a louça ou arrumar o seu quarto. A questão é que a mamãe quer que você aprenda a ter responsabilidade. Por isso que a mamãe manda você lavar a louça. Porque um dia você vai se casar, um dia você vai ter os seus filhos, um dia você vai cuidar da sua casa. E a minha responsabilidade é ensinar você. O problema é que quando eu falo para você arrumar a cozinha, você responde para mim, você fica de mau humor. Então eu posso te dar mesada assim? Eu posso te dar um PlayStation assim? Não posso. Você entende o coração de um pai? Agora imagina a Nanda chegando para mim e falando assim, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ganhar um PlayStation, porque todo mundo lá na igreja já tem PlayStation. Imagina o meu coração. Eu falo, agora é que você não vai ter. Agora você pode esperar, se você fosse ganhar esse ano, agora você vai ganhar no outro. Porque eu não posso deixar essa raiz de arrogância crescer no seu coração. Porque eu te amo. Então imagina quanto me ofenderia um filho chegando para mim e falando assim, mãe, eu só quero poder levar lanche na escola. Eu vou falar, filha, eu vou me matar para te dar o lanche. Você acha que eu vou deixar você ir para a escola com fome? É a mesma coisa a gente falando, Deus, eu só quero pagar minhas contas. Vocês estão compreendendo, gente? Que o quanto ofende o pai a gente ter esse comportamento arrogante e autossuficiente. Porque ele quer ser pai, ele quer nos dar tudo. E essa é a natureza dele. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O grande problema é que ele entende das coisas. Então, maior a vida que ele veio nos dar é espiritual, porque essa é a mais importante, essa é a eterna. Então quando ele fala, olha,
Se você se comportar, não brigar com seus irmãos, não sei o que, obedecer a mamãe, eu te dou um PlayStation. Mas segue fazendo as suas tarefas, sem ficar pensando se eu vou te dar ou não. Esse é o que eu espero da minha filha. Você não pode fazer com gratidão, porque você mora nessa casa, feliz, confiando que eu sou sua mãe, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para te dar o tal do PlayStation. Agora eu quero todo dia você de mau humor, eu tenho que mandar 1000 vezes você arrumar o quarto, não brigar com seus irmãos, eu não sei o que. Você acha que eu quero viver essa vida? Como é que eu vou ter a tranquilidade de te dar o PlayStation? A justiça do reino é tão simples. É uma justiça de amor, é uma justiça paterna, é uma justiça do eu quero te dar tudo. Quero te dar tudo. Mas eu preciso que o seu coração esteja num lugar seguro para não condenar a sua vida. Imagina eu olhar e saber que a minha atitude está condenando a minha filha. Meu amor por ela jamais vai permitir isso. É isso que faz com que o Pai nos dê tantos nãos. Qual que é o grande problema? Que o nosso coração está nas coisas deste mundo. É como se eu falasse, filha, eu vou te dar tudo que eu puder te dar. Você nem imagina, mas eu, por exemplo, faço uma poupança para a sua faculdade. Ela não está preocupada com a faculdade, mas eu sou mãe. Então eu estou preocupada com o futuro dela. É a mesma coisa Deus falando, filha, eu quero te dar tudo. Você não sabe as riquezas que eu tenho para você. Só permanece um pouquinho mais. Coloca o coração onde eu estou te pedindo. Por favor, porque eu não aguento mais não te dar o que eu quero. Aleluia. E a minha filha falasse, tá bom, mas o PlayStation você vai me dar? Santo Deus, filha, você não está me ouvindo? É assim o nosso relacionamento com o Pai. É assim o nosso relacionamento com o Pai. Por isso que nós precisamos ter humildade. Humildade para nos render ao amor dele. E parar de questionar, e parar de perguntar por quê. E parar de perguntar quando. E falar o que a gente falou aqui. Eu confio no seu amor. Eu confio no seu amor. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Se eu não me aproximar de Deus, confiando que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como é que vai ser? Vocês estão compreendendo, gente, que é muito mais simples? A questão é, a gente não entende a justiça do reino, a gente aceita a justiça do reino. Essa é a palavra. Toda vez que eu pergunto para o Senhor, Senhor, tudo bem, mas eu não estou entendendo, já deu ruim. Porque a grande verdade é, Senhor, é óbvio que eu não faço ideia do que o Senhor está fazendo, mas eu sou grata porque eu confio no seu amor. Eu aceito, porque eu sei que eu estou vivendo o ápice do seu cuidado. Porque o Senhor está, eu vou sentar, cuidar das minhas plantas, e está aqui, ó, aí eu vou assim, ó, tirando um por um daquilo que está roubando a energia delas crescerem. Eu tiro com a minha mão, não tiro com nenhum outro instrumento. Tiro um por um, para que elas cresçam forte. Assim é o cuidado de Deus conosco. O não é assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui vai te corromper. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui vai te distanciar. Isso aqui vai distorcer a sua identidade. Hoje está crescendo tão forte, é tão bonito. Mas será que a gente consegue se render a esse lugar e aceitar e falar, Senhor, a verdade é que meu coração não está 100% do Senhor. Não está, essa é a verdade. Eu nem sei o que é esse negócio aí de espiritual. Não sei muito bem, na verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque a experiência espiritual é uma experiência. E nós só temos quando nós insistimos em buscar a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês entenderem o que eu estou falando. Qual é o tamanho do Espírito? Vocês imaginam? O seu Espírito, por exemplo, ele é tipo uma semente, é como se fosse do tamanho de um coração. Ele é do tamanho do seu corpo? Ou ele é bem grande?
Quem acha que ele é uma coisa que não tem forma, como se fosse uma coisa assim, desse tamanho, assim, que fica aqui na área do coração? Quem acha que é desse tamanho, levanta a mão. Quem acha que é do tamanho do seu corpo? Exatamente, levanta a mão. Quem acha que o Espírito é bem grande? Levanta a mão. Quem quer que eu pare de pregar agora? Levanta a mão. Porque temos pessoal que não levanta a mão. Agora pergunta: quem respondeu por achismo, pela lógica? Levanta a mão. Quem respondeu porque tem certeza, porque já experimentou, já viu e vive isso cotidianamente? Levanta a mão. Você respondeu 1, 2 ou 3? 3. Muito bem, a resposta está certa. O Espírito é muito maior que o nosso corpo. Então, por que isso é sensacional? Porque quando a gente... Na verdade, as 3 respostas estão certas, porque o Espírito vai crescendo. Mas a verdade é que quando nós temos uma vida constante em oração e a minha atenção, presta atenção, a minha atenção é colocada em Deus, buscar primeiramente, a minha prioridade, a minha atenção é colocada em Deus, a minha consciência vai mudando de lugar. Então ela sai, às vezes, de apegada às coisas do mundo, ela sai da minha alma e ela vai vindo para o meu espírito. E eu sigo olhando para Ele. E Ele começa a raiar a luz dele em direção ao meu espírito. E o meu espírito começa a ser iluminado. E eu começo a receber revelação de quem Ele é. Quando eu faço muito isso, muito tempo, muitas horas fazendo isso, a minha atenção, a minha consciência, os meus sentidos, eles mudam de lugar. Então chega uma hora que em meio a essa experiência, a minha consciência não está mais no meu corpo. Então o meu corpo, por exemplo, pode estar, se eu estou, sei lá, 2 horas numa mesma posição, o meu corpo pode estar completamente dormindo. E eu não percebo isso. Os meus olhos estão fechados e eles não tremem. Os meus olhos estão abertos e eles não piscam. Porque eu não estou mais no meu corpo. Eu, consciência, não estou mais no meu corpo. Eu, consciência, mudei para o meu espírito. E eu começo a perceber a realidade a partir do meu espírito. O espírito tem órgãos sensoriais. Quando a gente vê, não é com esse olho aqui, não é com esse ouvido aqui, ó. Olhos, ouvidos, olfato, o espírito tem tudo isso. E quando você percebe a sua realidade a partir do espírito, você se sente gigante. E você percebe o seu corpo e percebe a vulnerabilidade dele. Você percebe como ele é pequeno. Uma vez, nós estávamos num momento de oração assim, e eu passei o final de semana inteiro passando mal. Eu tinha comido alguma coisa que não tinha sido legal, e eu passei mal, toma isso, toma aquilo, toma chá disso, toma chá daquilo, toma água com gás, toma não sei o que, e aquilo fica mais ou menos, e aí a gente entrou na presença de Deus. E aí eu fui entrando, igual eu fui entrando aqui na presença de vocês, e de repente, só que nesse dia a gente estava intercedendo pelo presidente, e aí eu entrei numa guerra assim, e de repente eu estava na presença de Deus, e era a luz dele assim, ó. E a hora que a luz dele veio, na hora que eu voltei, meu corpo estava completamente curado. No momento que eu fui no banheiro, saiu absolutamente tudo do meu corpo assim, ó. Eu estava curado. Tudo o que não estava me fazendo bem saiu naquele momento. E eu falei pro Rob, eu estou instantaneamente curada. A iniquidade, aquilo que não é bom, não se sustenta na presença de Deus. Não se sustenta. Eu de repente saí. Porque a glória é uma realidade. Eu posso te contar inúmeras experiências aqui. Cada hora que a gente vai na presença de Deus, a gente experimenta uma coisa. O que eu estou querendo dizer é que a igreja não vai se sustentar com uma ideia do que é espiritual. Ela só vai se sustentar com uma experiência. Porque a partir do momento em que você olha para Deus do seu espírito, e não da sua alma, e não da sua mente,
e você vê a glória, aquilo muda você por completo. E aí você entende realmente o que é querer as coisas espirituais, o que é experimentar as coisas espirituais. Aí você entende o quanto você tem que fazer isso muitas vezes, porque o seu espírito tem que ficar forte. Você tem que aprender a se mover nesse espírito. Você tem que dominar, igual uma criança que aprende a andar e cai. A gente precisa aprender a dominar o espírito, a se mover no espírito sem voltar para a carne, sem assustar e voltar para a carne, a ir e deixar o corpo esperando um pouquinho. Tudo isso é experiência real e possível, e Deus quer que a gente tenha esse tipo de experiência, mas a gente só tem quando a gente investe tempo em primeiro as coisas dele, primeiro a presença dele. É por isso que a Bíblia fala assim, pais, vós que já conhecem ele, conhecer de relacionamento, de ver. A grande maioria da igreja pensa em Deus como um arquétipo, o juiz, o Papai Noel. Nós precisamos nos relacionar com um ser que é pura luz. Nós precisamos conhecer a luz dele. Nós precisamos sentir o toque. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, gente? É neste lugar que a nossa mente vai sendo transformada e nosso entendimento vai ser aberto. Eu não ia falar nada disso, eu ia pregar outras coisas, mas Deus quer que vocês compreendam. Vamos seguir no Mateus 6 para a gente encerrar. Isso aqui é quanto tempo eu estou pregando? Você tem 60 no relógio. Então eu já acabei já. Tem só mais um pouquinho. Vamos seguir aqui no Mateus para a gente encerrar. O importante, gente, não é o que eu estou pregando. O importante é o que o Espírito está ministrando no seu espírito, enquanto eu estou pregando. Porque cada um de vocês está num nível de entendimento e aprisionado num nível de questionamento. E aí eu prego, você começa a questionar, o Espírito vai te esclarecendo e assim a gente segue a vida. Muito bem. Chegamos no 21. Por que você deve juntar tesouro na terra, no céu e não na terra? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Presta atenção nisso tudo que eu acabei de explicar. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que tem a ver, Jesus? Com esse negócio de ladrão, de reino, esse negócio de corpo? Vocês entenderam a experiência que eu acabei de contar? Quando os olhos do Espírito abrem, nós começamos a enxergar as coisas com outros olhos. E aí eu olho, porque os olhos do meu entendimento só são abertos pela luz de Deus. Certo? Qualquer coisa, qualquer exercício que eu fizer para tentar abrir os meus olhos espirituais é esoterismo. O que eu tenho que fazer é que eu vou como cego. E eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Bater e abrir-se-vos-á. É assim que abre o olho espiritual. Bater e abrir-se-vos-á. Bater aonde? Na porta do reino. Aleluia. Em verdade vos digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não verá o reino. Esse verá tem duas interpretações. A primeira, você está entendendo o que eu estou falando, Pedro? Tem duas interpretações. Essa primeira, que é os olhos do meu espírito serem abertos e eu ver o reino é real. Sabe como que a porta abre? Ela abre toda colorida, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. E aí você vê camadas e camadas de dimensões assim, ó. Você não tem certeza se você está aqui ou se você está lá. Você vê exatamente a dimensão do céu e a dimensão da terra juntas. E a partir do momento que você vê isso, você não quer perder isso nunca mais na sua vida. Você fala, meu Deus, eu não quero só ver eu aqui e o reino lá. Eu quero entrar. E depois que a gente entra em Apocalipse, diz, eu já estava lá e então ouvi uma voz me chamar de um lugar mais alto.
Porque tem muitos céus, muitas camadas. Só que para eu ir subindo essas camadas, o meu espírito tem que estar limpo de iniquidade. Sabe por quê? Porque Deus não é corrupto, Ele não seduz a gente. Eu só vou se eu quiser. Entenderam? Ele não vai falar, vem, você vai ver o que eu tenho para você, maravilhoso. Larga isso daí, para de querer esse carro, vai, olha para mim, eu vou te mostrar um anjo para te convencer, ó. Não é assim. Ele não vai fazer isso. Eu vou te mostrar uma luz, vou te mostrar uma luz, agora você vai ouvir para você ver que o reino existe, você querer. Ele vai ficar bem quieto. Quem fala o tempo todo é Satanás, ele não fala não. Ele fala quando eu fico quieto, em submissão, em verdadeira submissão. Quando eu falo, Senhor, eu não quero mais nada além do teu reino. Não quero mais nada, não quero mais nada. E aí isso vai abrindo. Então, quando os seus olhos são bons, porque quando abre e eu vejo o céu e vejo o que Ele está fazendo na minha vida, eu vejo o que? A bondade e a misericórdia dEle. E aí os meus olhos são bons. E todo o meu corpo é luz. Porque os meus olhos se abriram, eu fico maravilhada com o que Ele está fazendo. E essa luz entra porque não há resistência para ela. E todo o meu corpo espiritual é luz. Porque entenda uma coisa, que Ele não está falando do corpo carnal, porque isso não interessa. Ele está falando, existem dois mundos. Presta atenção, existem dois mundos. Se você só querer esse mundo daqui, o ladrão vai roubar, vai minar. Mesmo que ele não rouba, vai minar. A traça vai corroer. Porque essas são as leis desse mundo. Agora, se você quiser, se o seu tesouro, se o seu coração estiver no mundo de lá, aí os seus olhos vão se abrir. E aí todo o seu corpo espiritual será luz. Agora, se porém os teus olhos forem maus, ou seja, se você estiver na justiça própria, olhando a sua vida e falando, posso falar? Só por Deus, viu? Olha, pastora, eu estou continuando na igreja porque só por Deus, viu? Porque olha, eu vou te falar, Deus parece que Ele faz para todo mundo, não faz para mim. Parece que eu toquei pedra na cruz. Se eu tenho essa bondade, Cláudia, se meus olhos interpretam a minha realidade com essa doçura, olha o que a Bíblia diz: o teu corpo será tenebroso, ou seja, o teu corpo espiritual permanecerá nas trevas. Seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, o que é a luz? A revelação de Cristo. Se a luz que há em ti, olha o que está escrito, são trevas, ou seja, não serve para iluminar nem sua própria alma e mandar ela calar a boca, quão profundas trevas serão. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Vocês estão pegando um raciocínio lindíssimo do Senhor Jesus? Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou há de amar o outro. Quem já odiou Deus? Vocês são tudo muito crente. Eu já tive raiva. Já odiei de gritar com Ele puro ranho, assim. Tem uma hora que a gente chora e fica brava, é puro ranho, né? Brava porque Ele não fazia o que eu queria. Sim. Eu falo coisas para Deus que só pela misericórdia, mas eu falo a verdade, não minto para Ele. Eu falo as coisas mais podres do meu coração, porque eu quero que Ele me cure. Eu não finjo que eu não quer dar, não quer dar. Não dá, dá lá para os seus queridinhos, dá lá para os seus queridinhos. Não faço. Eu falo, por que você não vai dar para mim? Por que você vai? Porque eu não sei, né? Eu não sou crente, né? Eu estou aqui pagando pau, mas não sou crente. Crente é quem fulano lá. Esse nível. Você fala, Senhor, pelo amor de Deus. E aí chora, e aí a gente vai até que chega uma hora que arrancou a raiz de amargura do coração da querida. Porque a verdade nos libertará. Muito bem, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, tudo isso. Olhai para as aves do céu. Está acabando, tá, Vivi? Que não semeiam nem cegam. O que é isso aqui, ó? E nem ajuntam em celeiros. Não por obras. Não por obras. A sua segurança não está na sua previdência, não está na sua aposentadoria, não está na sua carteira assinada. Olhai para as aves do céu, Aleluia. que não semeiam nem cegam e nem ajuntam em celeiros. Santo Israel, obrigado. Nós precisamos receber revelação disso, gente. A gente precisa receber revelação. A gente precisa ficar nesse texto até que. A gente precisa chorar, a gente precisa jejuar, até que a gente precisa confessar. Aleluia. Senhor, eu quero tirar o meu coração desse lugar. Eu quero. Isso tem que ser verdade para mim. Isso é verdade para mim. Aleluia. Isso é verdade para mim. Eu vou viver isso. Aleluia. Glória a Deus. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Meu Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Qualquer pessoa que se entrega verdadeiramente vai viver o padrão dele. É isso que nós precisamos entender. O meu padrão é: Senhor, eu não estou te pedindo muita coisa. Se o Senhor me der um dinheirinho para eu comprar no brechó, eu estou feliz. É isso que você quer? Tá bom, filha, vai no brechó. O dia que você me conhecer e quiser viver segundo o meu padrão, não o seu, segundo a minha medida, e não a sua, você volta. Porque o meu padrão são as vestes de Salomão. Mas enquanto você vive segundo a sua estatura, o dia que você viver para me glorificar, você vive segundo o meu padrão. Olha aí, ó. Combinado? Estou pregando o evangelho da prosperidade? Não. Claro que não. Estou pregando que Deus não pode negar a si mesmo. Ele é pura abundância, Ele é pura glória. Tudo dele é do bom e do melhor. Só que Ele só vai me dar isso quando for para glorificar a Ele. Somente a Ele. Quando for para me glorificar, vive segundo a sua medida. E eu vou pregar mais um pouquinho agora. Aleluia. Eu ia parar, mas não vou parar, porque eu tenho umas coisas muito importantes para falar. Muito bem. Por que isso aqui é tão importante? Vamos para Mateus 13. Nós somos a terra, Ele é o semeador e a palavra é a semente, certo? Mateus 13 é a parábola do semeador. Aí, no versículo 10, e acercando deles os discípulos disseram: por que ele falas por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê? Presta atenção. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso aqui é o resumo da justiça do reino. É quando a gente fala assim, depois que o carro quebrou e você não tem nem dinheiro para chamar o guincho porque o seu nome está sujo. Você fala: não falta mais nada, né? Não falta mais nada. Estou voltando da sua casa e quebrou o carro. O que mais que vai acontecer? Você está me tirando, né, Deus? Porque aquele que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem,
até essa lata velha que você pensa que tem, que comprou com seu próprio esforço, ali será tirado. Eita, meu Deus. Até você se submeter. Você não disse que me queria? Totalmente isso. Mas daí a gente em vez de olhar e falar, vixe, meu coração deve estar bem ruim, né? Aconteceu uma coisa dessa. A gente fala, glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Porque se aquele que tem é a mesma coisa da luz. Aquele que tem revelação do reino dentro dele, revelação da justiça, revelação da bondade, aquele que tem gratidão, porque se eu tenho revelação, eu tenho gratidão, não tem como ter revelação, não ter gratidão. Aquele que tem, lhe será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado, porque eu sou fiel, e eu não abandono aqueles que dizem que me querem. Entendendo que a justiça do reino é simples? A justiça do reino diz, com a mesma medida com que você medir, você será medido. Exatamente tudo que tem dentro de você é o que você vai viver. É simples. Se tem Deus, você vai viver quem Ele é. Quem Ele é? Abundância, riqueza, glória, justiça, misericórdia, favor. Isso é Ele. Ele fez para mim porque eu sou muito crente. Acorda, minha filha. Acorda para a vida. Lógico que não. Lógico que não. Nós não somos nada. Que é o homem? Que é o homem, diz a palavra do Senhor. Como a erva do campo seca. Última coisa que nós vamos ler. Provérbios 11. Uma coisa que eu prego incessantemente. Provérbios 11. É isso mesmo. Começa dizendo, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Está falando da justiça dele, né? E aí diz o seguinte no 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Isso aqui é a mesma justiça do reino. A grande questão é que isso aqui está falando sobre as coisas, sobre doar, sobre o trigo, sobre alimento, sobre não reter, fala sobre as coisas deste mundo. Mas nós precisamos entender que a alma generosa, ela é grata. Nós precisamos olhar o nosso coração e reconhecer que o nosso coração é ressentido, vingativo, soberbo. A gente se julga melhor que os outros, a gente se acha num tamanho maior do que o nosso próprio tamanho. Nosso coração está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de justiça própria, está cheio de questionamento. E isso é uma arma mesquinha. Isso tudo que eu acabei de falar é descrição de uma alma mesquinha. E é o contrário do que a Bíblia diz. A alma generosa prosperará. Quando Jesus fala, batendo numa face e dá outra. A alma generosa. Ela não está pegada, ela fala, amém. Na abundância, na escassez, tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Tem que ser uma verdade quando eu falo, Senhor, a sua graça me basta. Mas eu tenho que querer viver isso. De verdade, falei, Senhor, não é verdade isso. Eu estou preocupada com isso, com aquilo. Eu estou descontente com isso, com aquilo. Mas eu quero viver. A tua graça me basta. A minha alma é mesquinha. Ao que tem, muito será dado. A justiça do reino, para a gente encerrar, é um reino de abundância, porque isso é Ele.
Ele não tem como reter toda a glória, toda a abundância dele. Mas a gente vive por obras. A gente transita neste mundo de Satanás, que é um mundo de espelhos, onde eu olho o tempo todo falando: uau, olha o carro que eu comprei, porque eu estou sendo aprovado, eu estou alinhado com o Senhor. Vai. Agora, se eu olhar para Ele, Senhor, tudo é o Senhor, tudo é o Senhor, toda a glória é sua, toda a glória é sua. Me livra de querer ter algum valor, de querer ter alguma glória, me livra disso, é uma doença, Senhor. Me livra da minha justiça, porque se eu encontrar alegria no Senhor, isso tem que me bastar. O Senhor diz na tua palavra que o teu reino é alegria e paz. Então, como é que eu posso estar angustiada? Como é que eu posso me conformar com estar angustiada? E orar a partir da minha angústia, fazendo a minha angústia ser verdade. Jovens, vocês têm força para vencer o maligno. Vençam essa estrutura, não se conformem com ela.